Paz de Cristo. Amém. Glórias a Deus. Motivo de muita alegria, uma vez mais, poder estar neste lugar com os irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando para a honra e glória do nome dele. Livro de Esther, capítulo de número 4. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão pastor Paulinho, aleluia, pela vida do nosso amigo e irmão Jorge, e pela vida do seu filho, um jovem chamado Gregório. Fiquei sabendo que ele está com a agenda lotada. Para arrumar uma brecha nessa agenda, ele está dando trabalho, né? Graças a Deus por isso. Vai se preparando cada dia mais, viu? Aleluia. Livro de Esther, capítulo de número 4. Quem achou, me confirme dizendo amém. Amém. Versículos 14, 15 e 16. Esther, capítulo 4. Tem gente que não achou. Esther, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Vou estar lendo para não perdermos tempo. Versículo de número 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste à realeza? Versículo 15. Então disse Esther, que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois disto irei ter com o rei, ainda que isto não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. Oremos. Pai querido, nesta noite, uma vez mais, rendemos graças a Ti pela Tua rica misericórdia, Senhor. Que nesta noite venhamos estar atentos, ó Pai, à Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa repreender tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Que nesta noite o Teu poder, a Sua graça e a Sua benevolência venha nos alcançar, Senhor. Pai querido, que nesta noite, uma vez mais, a vizinhança, ó Pai, desta localidade venha ser abençoada pelo poder da Sua palavra e dos louvores que aqui já foram entoados, Senhor. Permaneça conosco, ó Pai, é o que Te oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar esta noite. Aleluias. Glórias a Deus. Igreja do Senhor. Aleluias. Ótimo. Aleluias. Igreja do Senhor. O livro de Esther, aleluia, ou melhor dizendo, a história sobre Esther, quando olhamos, aleluia, para esse texto, para essa história, conseguimos ver como Deus, Ele é fiel, aleluia, para cumprir com a Sua palavra sobre a vida dos seus escolhidos. Aleluia. A Bíblia inicia dizendo no seu capítulo 1 que havia um rei por nome de Assuero. Ele reinava por cerca de 127 províncias. Quando nós olhamos para isso, nós não temos uma dimensão do poderio deste homem. Trazendo para os dias de hoje, ele reinava ou presidenciava o equivalente a 127 estados nos dias atuais. Então imagina o tamanho do poder deste homem. A Bíblia chega a dizer que ele reinava desde a Etiópia até a Índia. Olhando para o mapa geográfico, esse homem governava, aleluia, praticamente uma nação inteira. E é claro que dentro dessas províncias havia os seus príncipes, os seus governantes. É o equivalente no dia de hoje como se fossem os governadores de cada estado. Aleluia. A Bíblia diz agora que ele propõe uma festa de 180 dias, praticamente 6 meses de festa.
Aleluia. E era, aleluia, tinha que começar a partir do seu primeiro dia até o final da forma que começou. Ou seja, com muita regalia, muita comida, muita bebida. E com isso nós vemos que ele não era um rei qualquer. A Bíblia diz que ele agora começa a mostrar toda a sua grandeza, toda a sua realeza, todo o seu poderio. E a Bíblia diz agora, para eu já chegar em Esther, que quando o seu coração no sétimo dia já está um pouco alegre, trazendo para nós, estava já embriagado, ele chega para sua esposa até aquele momento, uma mulher chamada Vasti, e diz para o seu eunuco o seguinte: fala para Vasti se vestir com a sua melhor vestimenta, colocar a sua coroa real e se apresentar diante dos meus príncipes, aleluia, porque eu quero mostrar a esposa que eu tenho. Vasti também estava festejando, aleluia, com as mulheres dos príncipes das províncias. A Bíblia diz agora que ela se opõe ao mandato do rei. Com isso, a ela se opor, aleluia. A Bíblia diz agora que o rei Assuero fica tanto um pouco enfurecido e ele pede conselho para os seus eunucos. E eles dizem para ele o seguinte: rei, assim como ela fez, aleluia, as mulheres das províncias também quererão fazer com seus maridos. Com isso nós vemos que aleluia, que a rainha, ela tinha influência sobre as mulheres, aleluia. E com isso eu quero dizer para a igreja esta noite: o que é que tem te influenciado, em quem você tem se espelhado, em quem você tem se inspirado, aleluia, porque sabemos que devemos se espelhar na vida de quem ora, devemos se inspirar sobre a vida daqueles que buscam a Deus. Sabemos que nós somos influenciados pelo grau de amizade em que vivemos, o seu ciclo social influencia o seu caráter. Se você anda com quem faz piada, você vai fazer piada. Se você anda com quem blasfema, a tendência é você também blasfemar. Aleluia. Agora eu duvido você andar com quem ora se você não vai sentir desejo de orar. Eu duvido você colar com quem lê Bíblia se você não vai sentir desejo de ler Bíblia. Eu duvido você andar com alguém que respeita marido, esposa, filhos, patrão, patroa. Você não age daquela mesma forma. Por isso que devemos nos policiar, até porque a Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Percebe que tem gente que não reverencia mais a palavra de Deus. Percebe que tem culto, você vê as pessoas conversando e chega no final do culto e pergunta qual o texto que foi lido, ela não sabe. Aleluia. Aí eu te pergunto, onde é que essa pessoa estava? Está parecendo com um jovem sem querer fugir do texto. Um jovem que estava na janela, ele caiu e morreu. Ele estava no ambiente de culto, mas morreu ali também. A Bíblia diz agora que o rei Assuero, ao pedir conselho, eles dão um conselho dizendo o seguinte: como ela é uma mulher influente, quando paramos para olhar um cenário que nós vivemos na era da tecnologia, a internet tem alcançado lugares a qual a nossa voz não poderia alcançar. Isso é muito bom. Mas perceba também que tem gente na mídia que influencia os nossos jovens à perdição. Percebe que hoje está naturalizada a mulher andar nua. Percebe que hoje está naturalizado a mulher ter 2 ou 3 maridos, o homem ter 4 ou 5 esposas. Percebe que hoje está naturalizado a questão do feminismo. Hoje eu e você que somos conservadores, se formos se opor a essas pessoas, você chega no estabelecimento e ali, dizendo que você não pode mais questionar aquela pessoa. Se for um homem vestido de mulher e falar que é mulher, é mulher. Se você falar que é homem, você leva um processo. Aleluia. Ou seja, tem pessoas que têm influência, mas graças a Deus que Deus tem levantado pessoas que não é influenciado pelo sistema. Ainda tem vozes na terra que proclamam que Jesus está voltando. Aleluia. Gregório leu algo aqui muito interessante sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada sobre a areia. Perceba que se não tomarmos cuidado, quando vier o vento e a tempestade, se não estivermos firmados na rocha, a nossa casa também vai junto.
A Bíblia diz agora que o rei Assuero acata o conselho, envia a carta para as 127 províncias, dizendo o seguinte, dizendo para as mulheres: os seus esposos governam sobre vocês. Aí agora ele recebe um segundo conselho: rei, o senhor não acharia bom, porque não é bom o senhor ficar sendo uma rainha, uma esposa, enviar cartas às províncias e fazer um convite a todas as jovens virgens? Elas irão passar por uma preparação, e aquela de quem o Senhor se agradar, o Senhor coroará ela como rainha no lugar de Vasti. Perceba que quando obedecemos a voz de Deus, recebemos regalias. Perceba que da mesma forma que Deus abençoa, Deus ele remove de trono e coloca de trono. Deus pega aquele que não é para colocar no lugar daquele que pensa que é. Até porque a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quantas pessoas você não vê pregando por aí? Alguém dizia: essa pessoa nunca imaginaria que ela poderia pregar. Quantas pessoas você não vê por aí dirigindo obra, e você que conhece ela desde o passado dizia assim: essa pessoa não tem condições de pastorear. E é verdade, porque Deus é quem tem nos sustentado nesses últimos dias, aleluia. E Deus ainda tem promessa para cumprir na vida de crente que ouve e obedece à voz dele, aleluia. A Bíblia diz agora que isso é colocado em ação. Cartas são enviadas, aleluia. E eu não sei se que por um acaso, eu não acredito em acaso, mas Deus, o projeto de Deus já em ação na vida de Esther. A Bíblia diz que o seu tio, aleluia, Esther, ela era órfã. O pai dela era tio de Mardoqueu. Só que Mardoqueu agora começa a cuidar de Esther como uma filha ou como uma sobrinha. A Bíblia diz que Mardoqueu ele já tinha acesso a alguns assuntos do rei. E ele disse para ela: já que o rei está procurando uma nova rainha, você se encaixa nos requisitos. A Bíblia diz que ele deu para ela um conselho e ela acatou. Irmãos, imagina você comigo, entre 127 províncias. Quem estudou geografia aqui, levanta a mão. Quantos estados tem o Brasil? Alguém sabe? Quantos? Imagina que ele governava sobre 127 províncias, o equivalente hoje, 127 estados. Imagina você, 127 estados. Olha o tanto de jovem virgem que não veio para cá, para o reinado de Suzano. Por aí você já começa a perceber que era o agir de Deus, porque Esther era judia. Percebe então com isso que com Deus não tem acaso, tem propósito. Tudo que acontece na sua vida não é por acaso, é propósito. Se está passando pelo deserto, é propósito. Esse deserto vai cessar. Se está passando pela escassez, é propósito, vai passar. Aleluia. Eu acho muito interessante quando o crente consegue ver Deus no meio da dificuldade. Porque quando troca de carro é muito bom. Quando a conta está gorda é muito bom. Quando os meninos estão saudáveis é muito bom. Não conseguimos atribuir ou interligar Deus com o momento de luta. Lembra de Jó? Jó, quando estava no ápice da sua própria mulher, disse: como é que tu se conserva fiel? Abandona. Não, Jó ele era crente, irmão, de uma qualidade que não existe hoje. Irmão, Jó já estava leproso, morreu, foi 10 meninos. Se um menino nosso tinha uma dor na unha, se o irmão falar com nós uma paz do Senhor esquisito, você já quer entrar no gogó dele. A irmã nem viu, fala que é mentira. Um menino adoeceu, Jó, seu menino adoeceu. Você está trabalhando com a mate, olhou errado, você pode estar com um menino lá doente, como é terreno para que pé. Jó estava com 10 meninos mortos, as empresas dele faliu. Os pseudo-amigos começaram a falar: sua riqueza agora não é de Deus, era do diabo. Ele já estava com lepra. A mulher
Agora na luta que eu estou passando, eu sei que Deus está comigo na luta, você não vê Deus? Sabe, irmão, nós não conseguimos atribuir luta, tempestade para Deus, porque nós sabemos que Deus é um Deus de bonança, Deus que vence, mas tem coisas que Ele permite nós passar, porque tudo isso é um teste, você vai sair dali mais forte. Não vai ser qualquer cara feio que vai te parar. Não vai ser qualquer tempestade que vai tirar a tua esperança em Deus. Não vai ser qualquer ventania que vai fazer seu barco para afundar. Até porque você tem a certeza que Deus está contigo nesse barco. A Bíblia diz agora que Esther, ela é concorrente, digamos assim. Irmãos, eu imagino que foi muitas jovens. Uma mais bela que a outra. A diferença era que Esther tinha um propósito de Deus para ser cumprido através da vida dela em prol do povo judeu. Entenda algo aqui, irmãos. Sabe você que Deus te chamou? Deus não te chamou para você ser egoísta e querer só para você, não. Deus te levantou como uma voz para proclamar aonde quer que seja, para fazer aonde alguns não querem mais fazer. A Bíblia diz agora que Esther é concorrente de inúmeras jovens. Aleluia. A Bíblia diz agora que os eunucos começam a dizer a elas como elas deveriam se portar, dando banho nelas de especiarias e tudo mais. A Bíblia diz agora que, aleluia, Esther, ela agrada até os eunucos. Eu acredito que você é uma jovem formosa, atraente, você tem todos os requisitos, você pode ser uma das que pode ganhar o coração do rei. A Bíblia diz agora que enquanto Esther está lá dentro, tem dois eunucos que estão tramando contra a vida do rei. Na porta. Interessante que Deus usa tanto quem está na porta e tanto quem está já do lado de dentro. Nesse momento agora, quem é que está na porta? Mardoqueu. Mardoqueu está lá só observando eles tramando. Mardoqueu chega para um dos eunucos, outro dos dois eunucos, e diz assim, diz para Esther que tem dois eunucos lá na porta, ele diz os nomes, que está tramando contra a vida do rei. Aquilo é verídico, vai ver que aquilo era verídico, os dois eunucos são enforcados, e aquilo é gravado no livro das crônicas. E o que se foi feito a Mardoqueu? Nada. Já percebeu que tem vezes que quando você pensa que vai, o negócio não vai? Já viu que tem vezes que você, não sei, assim, você vê uma faísquinha do agir de Deus, você fala, não, agora vai. E não vai, irmão. Sabe, às vezes você, é mais ou menos assim, quando você quer entrar numa empresa, que você tem um conhecido lá dentro, você acha que não vai ser mais fácil porque eu tenho um conhecido lá dentro. Só que às vezes o conhecido que está lá dentro não faz nada por você. Foi mais ou menos assim, aquele que mandou outra pessoa, agora vai. Foi anotado, mas não foi feito nada em prol da vida dele. A Bíblia diz que se passa, Esther agora é coroada rainha, porque ela agrada ao rei. Ela agora começa a governar uma jovem judia, órfã de pai e órfã de mãe, criada pelo tio. Sabe, irmão, tem males que vêm para o bem. Uma jovem órfã, criada pelo tio, e eu vejo também aqui muito Deus na vida de Mardoqueu. Você sabia disso? Você que é homem aqui, você vai me entender. Quantos casos de abuso nós não temos visto por aí dos próprios pais e padrastos? Eu vejo muito Deus na vida de Mardoqueu, é aqui. Eles seguraram os seus impulsos, porque ela era uma jovem atraente. Eles eram primos. Ele não era nem tio dela. O pai dela que era tio de Mardoqueu. Então você consegue ver que Mardoqueu já é três daqui. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Perdoe aqui a minha expressão, mas hoje nós ficamos até duvidosos com quem deixar as nossas crianças na salinha de algumas igrejas por aí. Eu sou pai, eu sei do que eu estou falando. Eu que sou pai de uma moça, eu fico olho no padre e olho na missa. Se eu ver que são da minha visão, eu falo, mãe, vai atrás.
Quem não é mãe vai junto. Vai entregar com ele, é o que mais tem. Eu vejo Deus aqui na vida de Mardoqueu de um tamanho que não tem igual, irmãos. A Bíblia diz agora que ela já é rainha. E nesse meio tempo, a Bíblia diz agora que o rei Assuero, ele coloca o homem numa posição muito alta, muito grande, chamado Amã. Numa posição, irmãos, entenda. Pessoa soberba, quando ela chega num lugar de posição, ela quer pisar, ela quer maltratar, ela quer humilhar. Com isso aqui eu quero dizer para você, Deus já tem lugares grandes preparados para você. Você tem que pedir para Deus preparar você primeiro, para chegar naquela posição. Quantas pessoas você não conhece que vinha para cultos como esse, ia evangelizar na rua, começou a frequentar alguns lugares um pouquinho maior, já não quer mais vir para cá, já não quer mais ir para a rua evangelizar, já não quer mais comer uma sopa com os irmãos, Jorge. A soberba só quer comer agora em restaurante, pizzaria. Amã aqui ele foi colocado numa posição que ele ficou incomodado. Incomodado por quê? Que quando ele passava, todos se prostravam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu ele era judeu e ele entendia que somente a Deus deveriam se prostrar e adorar. Sabe esses lugares que tem imperadores, que tem até hoje? Quando o imperador passa, ele tem que se curvar. Mas com Mardoqueu foi diferente. E aquilo foi passando-se os dias, e aquilo começou a incomodar Amã. Aquilo começou, sabe, a torturar o coração de Amã, que ele queria que o camarada se prostrasse a ele. A Bíblia diz agora que Amã, ele trama no seu coração saber de que jeito aquele homem pertencia. E ele fica sabendo que ele era judeu. Detalhe, Esther não tinha falado para o rei Assuero qual era o seu povo, até porque Mardoqueu disse para ela não dizer. E nesse meu termo, agora Amã coloca no seu coração não matar somente Mardoqueu, mas exterminar das 127 províncias todo o povo a qual aquele homem fazia parte, ou seja, ele queria exterminar os judeus. E Esther, ela era o quê? Amã está na porta e mais uma vez ele fica sabendo. Percebe que quem está na porta sempre recebe primeiro a mensagem. O varão está ali, ele está ligado ali. Passa com você para comprar perto, não, ele está ali, recebendo tudo, está ligado ali. Aleluia. E é bom que quem está na porta passa o recado de fora para dentro e de dentro para fora. Se aparecer alguém que precisa de algo de dentro para fora, ele fala. Se aparecer de fora que precisa trazer para dentro, ele também fala. Mardoqueu estava assim. Primeiro ele livrou o rei. Agora ele está livrando a nação dos judeus. Percebe que também quem está na porta tem o poder de trazer o livramento. A Bíblia diz agora que Mardoqueu ele fica sabendo que o rei Assuero fez o seguinte. Amã conseguiu fazer a mente do povo, do rei, dizendo mais ou menos assim: rei, tem um povo aí que ele segue um regime diferente do nosso. Ele não quer se prostrar, não quer adorar, não quer reverenciar rei. Eu estou numa posição só abaixo do Senhor e tem gente aí, só por causa de um, que não quer se prostrar, rei. Isso traz vergonha para mim. O rei Assuero tirou o anel de autoridade, irmãos. O anel que, quando era selado, era irrevogável. O rei Assuero disse: faça o que você bem entender. O anel está aqui. O que você dizer, está feito. Era tudo que Amã queria. Amã escreve uma carta dizendo: até amanhã, por essas horas, todo o que for judeu, mulher, homem, criança, tem que ser exterminado. Olha a maldade desse camarada. Mardoqueu ficou sabendo. E ele se veste de pano e sai e vai para a porta do palácio, algo que não podia. Pega qualquer outra Bíblia e tenta colocar na porta de Trump, desses camaradas aqui. Não pode. Ele se veste
perseguição, de humilhação. A Bíblia chega a dizer que nesse tempo tinha judeu dormindo em cima de cinza, enrolado, se cobrindo de pano de saco. Porque quem é que não tem pela sua vida? Foi falado aqui pelo homem de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de proclamar o Evangelho. Imagina se alguém chegar aqui com uma R15 e dizer: se você falar o nome Jesus, eu te metralho. Você falaria? Quando a nossa vida está em perigo, aí que nós vemos se somos crentes ou não. Aleluia. Nós, brasileiros, não passamos perigo nenhum. E mesmo assim nos acovardamos. Mardoqueu fica sabendo disso e o negócio já tinha que ser no dia seguinte. Então ele toma uma atitude desesperadora. Ele vai para a porta do palácio vestido de pano de saco, sinal de urgência. Ninguém sabia que ele era tio de Esther. Esther já era rainha. A Bíblia diz agora que Esther fica sabendo que tem um homem na porta e envia uma luva. Ela fala: manda perguntar lá, o que ele não está fazendo aqui? Não pode, rapaz. Até porque o rei Assuero estava cuidando dos assuntos. A Bíblia diz que ele vai até lá. Aí ele diz para ela: manda a mensagem pelo eunuco, ó, fala para Esther que tem um decreto rolando aí sobre as 127 províncias, porque ela está lá dentro, vivendo regaladamente as bonanças de rainha. Isso aqui é o que eu estou dizendo. Porque acredite, irmãos, que quem vive dentro do palácio não sabe a realidade que está fora. Tem realidade por aí que é diferente da nossa, irmãos. A rainha Esther estava vivendo uma vida de rainha, ela não tinha tempo para saber o que estava sendo decretado aqui fora. E ele diz: fala para ela que está rolando um decreto aí, e esse decreto é de morte, mas diz para ela que o povo que vai morrer são os judeus. Acho que o outro não entendeu nada. Chegou para ele e falou: rapaz, tem um rapaz que está lá na porta, está dizendo que tem um decreto que vai matar um tal de judeu. Acho que ela caiu e falou: rapaz, eu sou judia também. A Bíblia diz que, sabe, irmãos, por um momento, ela se acovardou, porque o texto a qual nós lemos, a Bíblia diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus. Porque ela diz assim, ela vai até ele e diz: mas Mardoqueu, tio, primo, já faz mais ou menos uns 30 dias que eu não vejo o rei Assuero. Ele está tratando de negócios. Se eu entrar nos aposentos, quem corre risco de vida é eu. Aleluia. É onde ele faz isso aqui. Irmão, ele dá um sermão na rainha, né? Porque podia. Ele diz: se você não se posicionar, irmãos, existe um momento na vida que nós temos que se posicionar. Existe um momento na nossa vida que você não pode, sabe, se fazer de coitadinho, não. Você tem que se posicionar na vocação que Deus te chamou. Ele diz para ela: se você não se posicionar, socorro e livramento da parte vai vir. Ou seja, Mardoqueu era crente. Ele está dizendo: se não vier de você, eu sei que Deus vai levantar alguém. Mas ele está agora para um choque de realidade. Esther, você lembra que você era órfão? Você lembra que você era uma jovenzinha, sei lá, da última província? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou lá na realeza? Sabe, mas eu acho muito interessante que tem gente que vem de cidadezinha, lugar pequeno, consegue chegar num lugar, um deputado, trabalhar no Senado, e às vezes ele não entende que a Deus colocou ele lá porque ele é crente. Aí ele se corrompe. Já viu gente que diz: não, fulano é certo, mas entrou para a polícia, corrompeu, mas Deus botou um crente ali para livrar um bandido de morrer sem salvação. Quantos testemunhos não tem por aí de policiais que pegou a pessoa alvejada e o policial era crente, não matou o rapaz hoje é crente? Ou seja, Deus coloca pessoas assim em lugares como esse para trazer livramento. Tem que dizer: não, mas o crente chegou lá, está envolvido com polícia de monte, glórias a Deus que ele permaneça firme para dar livramento para nós também. A Bíblia diz agora que Mardoqueu dá para ele um choque de realidade, diz isso. E ela diz para ele: mas Mardoqueu, já faz dias que eu não vou até o rei, ele está tratando de negócio.
ele olha para ela e diz: Esther, não se esqueça, não pense em você que vai ser só os judeus aqui de fora que vai morrer, não, viu? Quando ele descobrir que você é judia, é decreto de anel, você vai para o saco também. Com isso agora ela se acorda para a vida. Ela diz: vamos fazer o seguinte, promova um jejum sobre todos os judeus sobre as 127 províncias. Eu vou dizer para as minhas moças jejuarem aqui dentro da igreja, ninguém come nada. E depois disso vou ter com o rei. Se perecer, pereci. Irmão, deixa eu dizer algo para você aqui. Uma coisa é antes do jejum e outra coisa é depois dele. Uma coisa é antes da oração e outra coisa é depois da oração. Sabe por que tem crente e tem gente que quebra a cara? Porque quer ir antes de orar, quer ir antes de jejuar. Não, isso aqui é coisa para crente. Se eu não me engano, é a rainha Elizabeth que disse isso. Ela disse: eu não tenho medo de um exército inteiro, mas tem uma coisa que eu tenho medo, é de um crente de joelho. Ela entende aquilo que muitos não entendem. Irmão, você não sabe o poder que tem no seu joelho. No campo espiritual, irmãos, demônios se sujeitam. Você não sabe o poder que tem a oração de um justo. Você não sabe o poder. Você no olhar físico, quando você ora, você não consegue ver nada. Mas se Deus abrisse a sua visão espiritual, você ia ver que tem cadeias encadeadas sendo quebradas através do seu joelho. É um ato simples, mas que tem poder tamanho no mundo espiritual. A Bíblia diz que Esther agora ela promove esse jejum. E só depois, irmãos, interessante dizer que foi que eu olhei isso aqui e eu disse: mas rapaz, fora da província, judeu sabe o que é jejum. Dentro do rei ela disse que botou as moças dela para jejuar. Ou seja, até quem não era da etnia judaica estava jejuando. Olha que interessante. Isso aqui chama-se influência. Lembra que Vasti, ela, pelo ato dela de desobedecer o rei, ela poderia influenciar todas as esposas a desobedecerem aos seus maridos? Esther agora está influenciando quem está dentro do reinado, que não é judia, a jejuar. A Bíblia diz agora que ao fazer isto, ela vai até a presença do rei. Já conhecemos a história, ele tinha um cetro na mão. Se o cetro fosse para baixo, era morte. Se permanecia erguido, era vida. A Bíblia diz que após ela fazer o jejum, irmãos, eu acredito que ela entrou nos aposentos do rei ali, tanto quanto com medo. E a Bíblia diz que ao ela entrar na porta, a Bíblia diz que ela já achou graça diante dos olhos do rei. Isso aqui é o poder do jejum. Sabia você que tem causa na justiça, enfermidade, eu não sei, algo que você quer? Se você fazer um propósito de jejum, quando você chegar lá, talvez você não precise nem falar, a causa já estará ganha. Quem crê nisso aqui, levanta a mão. Eu creio muito nisso, irmãos. Quando o rei olhou, já achou graça. A Bíblia diz que ela veio andando, tocou no cedro. Eu acredito que os senadores que estavam ali falaram: mas rapaz, essa jovenzinha é demais mesmo, viu? A Bíblia diz que o rei olha para ele e diz: o que te passa, rainha? Me pede o que tu queres, e até metade do meu reino te será dado. Não, era tudo que ela queria ouvir. E Deus deu para ela de estrada. Ela já poderia descascar o negócio ali. Mas esse rei, tudo que eu te peço é que amanhã o Senhor venha para um banquete comigo e a sua esposa, e traga a mão, aquele que o Senhor aí deu toda a autoridade. Ela disse: está certo. No dia seguinte foi feito, ele disse: o que é que tu queres? Ela não disse: vamos fazer um banquete. Irmão, é banquete, não era lanche, não era coxinha, não era bolacha 7K, era banquete. A Bíblia diz agora que com isso a mão ficou tanto quanto engrandecido, e foi se chegando o dia de se cumprir a matança. Aleluia. Só que quando ele vem entrando, Mardoqueu está lá de pé ainda. Isso fica
e no dia tal você enforca ele. A Bíblia diz que ele faz a volta e quando ele vem entrando no pátio, uma noite antes, a Bíblia diz que fugiu o sono do rei. Já era Deus agindo em prol dos judeus. A Bíblia diz que fugiu o sono do rei. Ele se lembrou, livro das crônicas, ele foi dar uma lida. Porque ele foi dar uma lida, ele viu lá que Mardoqueu livrou ele da morte. Ele chamou o seu nome e disse: o que foi feito de benevolência para esse rapaz? Disseram nada. E ele disse: quem é que está aí no pátio? Amã veio entrando na hora, com um decreto de morte. O rei Assuero ainda não sabia. Mas no que ele veio entrando, ele não deixou nem ele falar. Disse: Amã, ele disse: esse aqui. Olha para mim. O que se deve fazer ao homem cujo rei deseja agradar? O coração dele se encheu. A Bíblia diz que ele pensou: a quem mais o rei se agradaria a não ser de mim? Ele fala as melhores honrarias que tinha na época, irmão, que ele pensou que era para ele. Olha para mim. Tome cuidado. Aquilo que você deseja para alguém pode retornar para você. É a lei da semeadura, viu? Quer seja crente ou não seja crente, aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. A Bíblia diz que ele diz assim: rei, deve-se pegar o melhor cavalo, uma vestimenta real, a coroa de rei, pegar um dos chefes mais nominados que tem dentro do seu reino e puxar sobre as províncias e dizendo: assim se faz o homem cujo rei deseja agradar. O rei falou: tá certo. Ele disse: para fazer com quem, rei? Tem um jovem que fica lá na porta, rapaz, de noite, o nome dele é Mardoqueu. Quase que eu imagino que deu um teto no coração dele. Imagina você ter um inimigo que você veio para matar ele e o rei agora fala para honrar. Irmão, isso aqui é para qualquer um ficar maluco. Aleluia. Quando eu estava lendo isso aqui, eu disse: rapaz, você como é que ele não ficou doido, deu um piripaque nele, irmão. Ele estava com a boca preparada, ele veio pedir para o rei para enforcar ele. E agora ele que está puxando o carro. Irmão, imagina o Mardoqueu agora. Aleluia, Jesus. Rapaz, só que ele ainda estava preocupado, porque a sentença ainda não foi sentenciada. Os judeus iriam morrer. A Bíblia diz agora que ele vai banquetear com a rainha e com o rei. Ele vai para casa, ele cobre a cabeça, ele estava envergonhado, irmãos. Porque todo mundo sabia que ele não ia com a cara de Mardoqueu. E a esposa dele tem visão. Porque quando ele vai para casa, ele conta para a esposa dele o que aconteceu. Mas rapaz, eu tive que honrar aquele abençoado que não se importa para mim por nada. Ela olha para ele e diz, com as minhas palavras: amor, se esse Mardoqueu, cujo perante você já começou a cair, olha o que ela diz, você já começou a cair, for da descendência ou da raiz do judeu, coloca o seu plano abaixo, não vai para frente não, você vai se dar de mal. Irmãos, uma coisa é certa: todo aquele que mexe com o ungido, o escolhido de Deus, ele dá de cara na parede. Pode alguém olhar e não dá nada, mas se for escolhido de Deus, cuidado. O que eu vou falar aqui é tanto quanto grave. Eu já falei isso aqui outro dia e eu vou falar de novo, porque eu já ouvi testemunho disso. Você sabia que tem gente em hospital, internado, porque tocou na vida de quem está fazendo a obra? Nós temos que ter muito cuidado. Sabe Paulinho? Paulinho está fazendo esse trabalho aqui? Tem gente que não vem com ajuda, mas tem coragem de abrir a boca e falar. Começa a passar, não estou falando que vai acontecer, mas se começa a passar, não sabe por quê? Porque tocou ninguém está fazendo a obra. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que foi no hospital, não sei se foi aqui no... Como é o nome do hospital aqui, Jorge? Trauma? Não sei se foi aqui. Desse pessoal que evangeliza dentro do hospital. Dizendo que foi até um rapaz, o rapaz estava com as manchas no corpo, que nem os médicos sabiam. E a minha orou, então o que foi isso? Ninguém sabia nada. E ele mesmo falou. Ele disse que era por rebeldia ou algo do tipo, porque tocou nisso. Ele sabia, a pessoa que estava ali sabia que era amor de Deus. Por isso que nós devemos tomar cuidado de quem a gente fala e em quem a gente toca. Se não entende, fica calado. A Bíblia diz agora que ela diz: se esse amor cuida para
para banquetear. Mas então está tudo bem, eu estou sendo honrado. A Bíblia diz agora que ele vai banquetear pela sua última vez. Quando ele chega lá que está o banquete pronto, o rei pergunta para Esther: Esther, o que é que tu queres? Até a metade do meu reino te será dado. Ela olha e diz: meu rei, o senhor sabia que tem um decreto rolando nas províncias, a qualquer ele matar todo o povo a qual eu faço parte. Ela diz mais, ela diz assim: ó, se pelo menos fosse para escravizar, eu entenderia, mas querem aniquilar todo o meu povo. E aí agora ela declara: o povo judeu. Tocou no chuchuzinho do rei, irmãos. O rei falou: quem é essa pessoa para que eu possa matar agora? A mãe estava bem na mesa, com a cor de frango na mão. É este mal, a mãe, não é que ele casou com o osso. O rei falou: irmãos, imagina, você tem a mente diferente. Imagina comigo a cena. Ele acabou com a... Isso aqui eu não estou falando, não é na Bíblia não. Imagina ele acabou com a cheia de gordura, irmão, porque ele estava já passando dias maus. Ele já começou a cair quando foi honrar mais do que eu. Imagina agora quando ela fala que nem a mãe sabia que ela era judia. Nem a mãe sabia. Aí ele diz: não, mas não é eu não. Mas só que ela já sabia. Ela disse: rei, procura saber se não tem uma forca lá na porta da casa dele para matar o meu tio mandou que eu. Aí foi enforcado na forca que ele mesmo preparou, amando a sua esposa. Aleluia. Com isso agora o povo judeu está aí até hoje. A Bíblia diz que tudo aquilo que era de Amã foi instituído para Mardoqueu. A Bíblia diz que nesse tempo até quem não era judeu se fazia judeu. É que na questão do nazireado, tem gente que não é nazireado, mas fazia naquela época, não cortava cabelo, não ficava perto de morto, não tomava vinho. Ou seja, até percebe, irmãos, que quando a bênção chega, todos aqueles que querem ser abençoados se aproximam de você. Aleluia. Entenda. Imagina comigo, será que quando o decreto de morte foi dado para os judeus, imagina comigo a cena. Imagina quem era vizinho de judeu, será que ele queria estar ali perto? Mas quer dizer, vai que me confunde com o judeu. Mas como o decreto agora é de vida, Deus, todo mundo quer estar perto. Na hora da colheita, todo mundo quer estar perto de você. E com isso eu quero dizer, nem por isso seja egoísta. Deixa que o amor de Deus prevaleça na sua vida e mostre que Deus ele é excelente sobre a sua vida. Porque tem gente que guarda mágoa e rancor, isso vai destruindo a gente por dentro. Com isso o povo de Deus tem crescido e é por isso que eu e você estamos aqui. Tem algum judeu aqui? Levanta a mão. Eu acho que não tem judeu negão igual nós, tem igual? Acho que não. Tem judeu. Tem quem se faz, né? Nós seguimos aqui uma demanda bíblica, raiz dos judeus. Por isso estamos aqui. Tem honraria de Deus para a vida de crente. Faça como Esther, se posicione no momento certo. Percebe que tem gente que fala no momento que é para se calar e se cala no momento que é para falar. Peça para Deus a estratégia certa. Perceba que Esther poderia falar muito bem no momento que ela caminha até o rei, mas ela propõe um banquete para no momento certo declarar a sua demanda. Não fale antes do momento. Olha, quem tem planos aqui, levanta a mão. Você não tem plano? O que é isso? Deixe para falar somente depois que concluir. Porque está cheio de mandou para enforcar o seu plano, o seu projeto. Mas depois que o seu projeto estiver concluído, você dá o testemunho dizendo: foi Deus. Foi Deus e foi Deus. Todos aqui são cristãos, levanta a mão. Quem é cristão, levanta a mão.